Fala pessoal, saindo do padrão aqui dos nossos vídeos aqui no nosso canal de Luiz Coelho, eu vou falar sobre um tema muito presente hoje nas nossas vidas, que a gente simplesmente negligencia, né? Ou então deixa para passar para a última forma, né? Que é o nosso desenvolvimento versus nossa tecnologia. Então, com a pandemia que está aí assolando o nosso país, nós estamos sentindo na pele a necessidade de determinados insumos que são primordiais para o desenvolvimento do país. Estou falando não só de alimentos, estou falando do circulante, tá? A forma de você projetar, de você conceber, de você ter uma vida mais saudável em todas as áreas, área de medicina, saúde, área de tecnologia, de equipamentos, enfim, né? Então hoje nós dependemos quase 100% da China para comprar insumos, componentes eletrônicos e vice-versa para nosso desenvolvimento de equipamentos aqui no Brasil. Bom, o que eu normalmente fiz uma análise que vai dar a formação do indivíduo, a capacitação dele, né, e a ida dele para o mercado. Então o nosso funcionário, o nosso trabalhador, ele tem um custo na sua formação, tem um custo na sua capacitação e tem o retorno disso quando vai para o mercado. Só que cada vez mais esse mercado se torna pequeno para esse tipo de funcionário, ou seja, ele estudou, investiu se capacitou, né, nas tecnologias, no mercado, e quando vai para o mercado ele tem salários baixos e ainda assim tem uma redução do seu ganho, que é pago em impostos, né, indiretos e diretos. No caso, eu vou fazer uma analogia com o engenheiro, tá? Então o engenheiro, ele investe aí 5 anos de faculdade, fora o primeiro e segundo grau, mas não só o ensino da faculdade é suficiente para entregar ele capaz no mercado. Então ele é obrigado a fazer vários cursos para se capacitar, é obrigado a trabalhar sem ganhos, muitas vezes fazendo atividades inerentes à sua função e esquecendo a função do engenheiro. Isso eu falo também para os técnicos, tá? Então, no caso do engenheiro, ele foi preparado na faculdade. As nossas faculdades brasileiras, ele não prepara o engenheiro para ser um empreendedor, ele é preparado para ser um funcionário. É o treinamento que é passado principalmente nas universidades federais aí, onde a gente não tem nenhum tipo de aula sobre educação financeira e nem também sobre a parte de empreendedorismo, ok? Simplesmente é passado um currículo de matérias que não é atualizado, é difícil ter atualização curricular, se bem que a maioria das matérias de engenharia envolve cálculos, mas existem outros vertentes que poderiam ser aprimorados e ser consequentemente inseridos aí no currículo do engenheiro. Então, normalmente o engenheiro ele é treinado para projeto, criação, e é esquecido a parte do investimento e da parte de equipamentos. Por que eu digo isso? Para você ter um projeto, você precisa ter uma mente criadora, você precisa ter capital para investir, e isso no Brasil é escasso, porque nós preferimos comprar da China e de outros países, a não ser desenvolver a nossa tecnologia, que cada vez é mais precária, e equipamentos que a gente precisa para medição, para equipamento de ponta, tá? Para você ter uma análise do seu projeto. Então, quando a gente compra um equipamento que vem aí da China, dos Estados Unidos e de outros países, a gente paga uma carga tributária, mesmo o equipamento não sendo produzido aqui no Brasil, que isso aí é uma vergonha até para o desenvolvimento, ok? O que a gente verifica nesse cenário brasileiro atual? Que a gente tem uma baixa qualificação e normalmente os engenheiros técnicos eles assumem funções administrativas numa empresa, muito pouco a parte de manutenção em si. Aqueles que escolhem pela manutenção e criação têm que abrir sua própria empresa, têm que fazer seus esforços, ser um profissional autônomo
e cair na alta taxa de tributos a pagar, não é isso? Então, o que aconteceu nesses 25 anos atrás aí? Nós sucateamos a nossa indústria de ponta, ou seja, o Brasil hoje não tem tecnologia de ponta. Ela depende diretamente de outros países para que a coisa aconteça aqui no Brasil. Quando eu me formei, a função do engenheiro é engenheirar, criar. Hoje, a função é administrar recursos, administrar equipamentos, administrar projetos. Muito poucos são aqueles que enveredam pela área de desenvolvimento de tecnologia. Muito pouco. Primeiro, que não tem condições de uma pessoa só investir, e as empresas, elas principalmente colocam esse tipo de atividade para outros países, ou seja, se você quiser aprender a desenvolver projetos, você tem que ir para fora. Eu trabalhei algum tempo pelo CNPq, na parte de desenvolvimento de projetos, e sei o que eu estou dizendo para vocês. Então eu passei 2 anos na parte de pesquisa, elaboração de projetos, mas em nenhum momento eu tive um retorno financeiro do tempo que eu dediquei a esse tipo de atividade aqui no Brasil. Mesmo com a publicação de projetos em anuários da universidade tipo da USP, lá em São Paulo, onde eu tive o prazer de fazer o início de um mestrado e não levei à frente porque eu precisava trabalhar e ter ganhos, mas observei que o mercado ele é muito difícil para esse tipo de atividade. Muitas das pessoas se formam no cargo de engenharia, mas não exerce a função de engenheiro. Eu falo da mesma coisa do técnico. A função do técnico, ele é engenheirar também e manutencionar. Então o técnico, normalmente, é confundido com o engenheiro e o engenheiro é confundido com o técnico. Não que sejam diferentes, é questão que o nível do engenheiro é um nível mais de cálculo, onde você passou mais tempo estudando. Porém, o nível técnico, ele explora uma outra vertente que eu acho importantíssima, que é a parte de manutenção. Se você criou, você tem que manter funcionando. Então existe uma confusão muito grande, e normalmente isso é dado a falta de vagas aí no mercado. O que é que eu sempre avalio da seguinte forma: todo engenheiro é um técnico e todo um técnico é um engenheiro. Ok? Quais são as dificuldades que a gente tem a vencer, principalmente agora, pós-pandemia, que eu espero que aconteça logo? Nós temos que melhorar nosso nível de instrução, principalmente no nível de 1º e 2º grau, porque aqui está a base do profissional, gente. Não é indo para a faculdade que você vai se tornar o melhor profissional do mundo. É simplesmente na sua formação, desde dentro de casa até o seu ensino médio, onde você cria uma bagagem de conhecimento suficiente para desenvolver um curso de nível técnico ou nível superior de uma forma produtiva, tá? A fim de que você venha desenvolver o seu conhecimento, não só o que você adquiriu ao longo do tempo de aprendizagem, mas também absorver os novos assuntos que vão ser descritos no curso técnico e no curso superior. Lembrando que sem embasamento, gente, no 1º ou 2º grau, o que eu quero dizer, se não sabe fazer conta, se você não sabe fazer uma conta de somar, subtrair, dividir, números decimais, fracionários, que é quase a mesma coisa, você não consegue ter um êxito na parte de um curso de engenharia, porque a base é cálculo e você precisa ter uma mente aberta para poder entender o cálculo, porque você sabe que a gente pensa fisicamente, na física, age fisicamente, porém a matemática ajuda a desvendar todos os mistérios da física. Não adianta você ter um bom conhecimento em literatura, em geografia, e não tiver um conhecimento prático em matemática. Isso eu estou falando com um curso de engenharia. Então, gente, é isso aí. A ideia de você ter um curso voltado para o brasileiro, ou seja, desde o nível de 1º e 2º graus até o nível de engenharia, um nível de graduação de outras áreas também, eu estou falando de engenharia, mas digo para vocês, é mais fácil você pegar um técnico com experiência prática e transformar ele no engenheiro do que pegar um engenheiro e transformar ele em um técnico.
Sabe por quê? Porque o técnico, desde então, ele vem galgando paulatinamente todas as áreas do universo de tecnologia e vem desempenhando a função técnica, ou seja, ele já vem num curso técnico, já tem um mau embasamento em matemática, em física, em química. Depois você vai para um curso de graduação, onde você faz o quê? Uma graduação. Então, para mim, deveria ter o seguinte: ter um curso de nível de primeiro grau, tá? Que é da primeira série, alfabetização de primeira, segunda até a quarta série, como era antes, e depois você tem um nível médio com ênfase na área técnica, ou seja, o último ano, sem ser o terceiro ano, o quarto ano, seria uma área podia ser na área de saúde, área de exatas, área de humanas, enfim, uma série de atribuições que você já podia direcionar o profissional. Isso você teria um degrau de aprendizado muito melhor, teria uma facilidade de aprendizado no terceiro grau. No meu caso mesmo, eu saí de um segundo grau científico e fui para a universidade. Então o que acontece? Eu não tive curso técnico, mas ao longo do meu amadurecimento profissional, eu trabalhei como um técnico, porque primeiro precisava me sustentar para poder manter as minhas pesquisas, o meu custo, né, pessoal, e também eu gostava de criar um ambiente de crescimento para mim. Eu não sabia na época que isso aí tenderia para isso, mas graças a Deus, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então a conversa é por aí, gente. Então, aqueles que se esforçam para ter um curso, mesmo aqueles que não tenham um curso técnico registrado, mas se esforcem, estudem, porque isso é o diferencial do nosso mercado. E com isso a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque não é a formação em si que vai dar a sua capacitação, vai ser também a sua forma de aprender e colocar isso em prática. Ok, gente? Então, o que eu resumo para vocês? Você tem um nível de aprendizado de primeiro e segundo grau. Com isso a gente melhora a nossa forma de aprender. A gente vai aprender melhor no terceiro grau se a gente tiver base. Conscientização do mercado, ou seja, quando você faz uma atividade fim, você tem que saber que você tem que ter preparo para ela. E se você é uma pessoa, um técnico ou um engenheiro, você tem que realmente se dar o respeito e ser o técnico e o engenheiro. Não só porque você achou que tem que ser, mas só porque você fez um curso, mas também pelo seu nível de desenvolvimento e conhecimento acumulado. Outra coisa que a gente tem que correr atrás é isso aqui, gente, ó, carga tributária sem retorno. Quando a gente estuda, a gente abre a mente. E quando a gente abre a mente, a gente, por consequência, a gente vai ter uma conscientização do mercado, ou seja, a gente vai saber o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, e vamos correr atrás de quem toma conta do nosso dinheiro, porque esse dinheiro que está lá nos políticos é nosso. Então a gente paga uma carga tributária alta e nós não temos retornos. E outra coisa, a gente tem que boicotar produto da China, sim, porque é a única forma que nós temos de melhorar a nossa indústria, forçar que seja realmente refeito a industrialização aqui no país, retornar. Capacidade a gente tem de sobra, matéria-prima a gente tem de sobra, basta que a gente se conscientize e parar de comprar o que realmente não é necessário na China. E o que a gente procurar a valorizar a nossa tecnologia, valorizar os nossos engenheiros, valorizar os nossos técnicos, gente. Com isso a gente vai crescer. Vou dar um exemplo: eu sou assistência técnica de no-breaks de proteção elétrica, trabalho na parte de projetos também aqui na empresa, e eu represento uma empresa que antes era fabricada aqui, o produto que hoje é feito na China. O que eu estou fazendo? Quase manutenção nenhuma, conserto equipamento chinês, sem peças, sem nada, ou seja, eu tenho que reengenheirar todo dia, eu tenho que matar um leão todo dia e por aí vai. Então a gente tem que ter atenção em relação a isso, valorizar o nosso principal capital, que é o trabalho, ok? Aqui a gente pode fazer tudo se a gente quiser.
Então que volte as fábricas de componente eletrônico para aqui para o país, que volte as fábricas no break, de amplificadores, enfim, que volte realmente o mercado como ele era. Só assim a gente vai ter como crescer e desenvolver a nossa tecnologia, tá, gente? Então, essa aí é uma forma que eu tenho de passar essas informações para vocês, para que vocês entendam e vejam se realmente é conivente com aquilo que vocês se propõem a fazer no nosso mercado de trabalho. Tá, pessoal? Aquele abraço e muito obrigado aí.